matemática, física e química. 3 matérias que são o pesadelo de muita criança e no ensino médio para adolescentes. Por que será? Por que será que a gente odeia tanto essas matérias? Tem alguma explicação? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fica aí! Oi gente, eu sou o Eduardo, esse é o Coisa que eu gostaria de dizer, e hoje a gente vai falar de um assunto diferente de tudo que a gente já viu. Eu tava conversando com a minha mãe esses dias e eu fiquei pensando, cara, por que eu odeio tanto, né? Ou melhor, eu odiava tanto as matérias de matemática, física, mas eu não odiava química, né? Sendo que são as 3 matérias que a maioria das pessoas fala que são mais difíceis e que realmente não gostam. O fato é que eu fiquei pensando o que poderia ser, né? Será que eram os livros didáticos? Era a matéria em si que era difícil demais? E aí agora, passando já 10 anos que eu terminei o ensino médio, eu fiquei pensando, cara, mas o que pode ser? Por que será que a gente odeia tanto esse ensino médio, né? E essas matérias, na verdade não é ensino médio, mas as matérias de exatas, né? Que depois a gente descobre quando fazer o vestibular que são matérias de exatas. Porque nós temos professores que não sabem ensinar matemática, física ou química. Ah, Eduardo, você vai colocar a culpa nos professores? Sim. Existe um modo certo de você ensinar. E aí eu fiquei pensando, cara, por que no primeiro ano do ensino médio eu gostava tanto de física e aí no segundo e no terceiro ano o negócio desandou, né? Que foi quando eu tirei o meu primeiro 0 em qualquer matéria, que foi em física. E daí também eu tirei 2, né? Também em algum trimestre. E aí eu fiquei pensando, o que pode ter acontecido para eu ter tirado uma nota tão ruim? Será que era porque eu não entendia? Ou porque realmente era uma matéria difícil? E a matéria do segundo ano de física não é tão difícil. Ela é até legal, é sobre óptica geométrica, óptica, né? E aí a gente vai ver bastante coisa, a gente vai ver termodinâmica, são coisas muito legais. Mas por que eu não aproveitei? E lá no primeiro ano, quando era a introdução à física, que geralmente vai trazer as leis de Newton e tal, e eu consegui entender tão bem, né? Por causa na verdade, da professora que eu tive, né? Então hoje eu quero trazer justamente essa reflexão sobre como você ensinar verdadeiramente seu aluno faz totalmente a diferença, né? Eu não sei se eu tenho essa capacidade como professor ainda muito aguçada, né? Eu espero que sim, mas eu vou contar a história para vocês da minha professora de física do primeiro ano. Eu não consegui entender, né, por que quando a gente colocava na sacola uma garrafa e ela coloca ela reta, né, colocar ela do jeito que a gente coloca na mesa, ela tinha mais chance de estourar do que se a gente colocasse ela deitada dentro da sacola. Ah, gente, é meio óbvio, é porque vai dividir o peso, mas no primeiro ano a gente tem que entender e fazer o cálculo. E aí a minha professora, ela foi com toda a dedicação, né? Inclusive a Márcia, um beijo para Márcia Lawrence, né? Foi uma ótima professora de física, né? Eu aprendi muito com ela, né? Se eu sei das leis de Newton hoje foi por causa dela, né? O jeito com que ela me explicou. E foi justamente isso, ela contextualizou, né? Eu não consegui entender o porquê que dava um resultado e outro dava o outro, o que era. E ela falou, Eduardo, vamos ver. E ela foi lá, desenhou no quadro, e ela me fez entender o porquê que um peso do lado do outro vai equilibrar, e o que isso tinha a ver com a matéria que ela estava passando. E minha cabeça clareou. Obviamente que eu não tirei 10 na matéria dela, mas eu tirei um 7. Eu consegui atingir aquele objetivo. E minha vida mudou completamente naquele momento, porque eu consegui entender. E aí, quando eu passei pro segundo ano, eu tive o mesmo professor de física no segundo ano e no terceiro. Ele não era assim. Ele simplesmente passava a matéria e a gente que se lascasse, fosse atrás, tinha plantão de dúvida para que ele ia explicar mais do que necessário. E ele dava valor somente para aqueles alunos que já sabiam, né? Taxando aqueles que não entendiam a matéria, porque obviamente muitos alunos não vão entender, como se fosse uma pessoa burra, né? E aí eu fui me desmotivando em relação à física, né? Então, eu só consegui entender algumas coisas daquele ano porque eu comecei a aplicar na minha vida, que foi o que a minha professora do primeiro ano me ensinou. Então,
por que quando a gente pode ter chance de queimar o chuveiro, né? Aqueles chuveiros que não são a gás, são elétricos, né? O que acontecia com a molinha? Por que quando você estica a molinha fica mais fica mais frio do que quando você deixa a molinha junta, que é no negócio de inverno, né? Então, se eu não tivesse corrido atrás, eu não ia saber o porquê. Porque ele simplesmente jogava a matéria. E pessoas, né, seres humanos que estão no ensino médio, não vão ter a maturidade para fazer o que a gente faz numa faculdade. Os professores da faculdade faziam esse tipo de coisa, mas não dessa maneira. Eles iam falar, olha, Eduardo, você está fazendo isso e se está certo ou está errado. Então, a gente precisa pensar que não é que matemática, física e química são totalmente impossíveis, né? Então, tem gente que é esforçado, tira uma nota, consegue, mas a minha preocupação agora como profissional de educação é pensar que eu tenho que ensinar direito para o meu aluno, para que ele entenda, para que ele não chegue e se torne um adulto que tem ranço de uma matéria. Lógico, eu não vou utilizar a matemática para a minha vida em geral, não vou querer saber usar a equação de segundo grau para nada na minha vida nesse momento. Mas assim, eu consigo fazer uma equação de primeiro grau. Eu preciso ver que isso vai fazer parte da minha rotina, mas não. Os professores que dão aula de exatas, na sua maioria, né, a gente viu a sessão que foi a minha professora de física do primeiro ano, eles não contextualizam, né? Então, hoje em dia, nós aprendemos muito mais as matérias de exata quando contextualizam. Eu vi um exemplo bem legal de um colégio lá nos Estados Unidos que usa justamente essa metodologia para poder ensinar os seus alunos, né? Que é justamente pegar a turma e separar. Então, a gente vai construir uma casa. E aí, nesse construir uma casa, eles vão falar bem assim, eles vão conseguir entender o que é perímetro, o que é a área, né? Eles vão fazer entrevistas, então eles vão ver gêneros textuais em português também. Então, a gente precisa se adequar à linguagem que os alunos estão falando hoje em dia. Com a tecnologia muito forte, né? Então, a gente sabe que agora a gente tem esse quesito da pandemia, mas com esse quesito forte da tecnologia, os profissionais de educação têm grandes aliados para a hora que tudo voltar ao normal. A gente sabe que não vai ficar em AD para sempre, mas vai ter coisas que vão ser feitas em AD. A gente vai ter uma dinâmica de sala invertida, fala para os alunos, pesquisem sobre tal assunto e tragam o que vocês saberem. E aí vai fazendo um mediador dentro da sala de aula. A gente sabe que o futuro vai estar caminhando para isso, né? Então, gente, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço para quem assistiu até o final. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Mande esse vídeo para alguns amigos seus que também tinham ranço de matemática, física ou química, né? Manda um beijo para os meus professores do ensino médio que realmente modificaram minha vida, né? A Betinha de química, né? No quesito de exatas, né? Manda um beijo para a Betinha, para Márcia, né, e para alguns outros professores que fizeram o meu ensino médio muito mais legal porque eles contextualizaram, né? Mas eu quis trazer esse exemplo das exatas porque é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Então, gente, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau!